A minha reflexão, assistência espiritual ao enfermo, né, ao doente, o que fazer e como fazer, na verdade é uma breve reflexão desses capítulos que eu escrevi aqui neste livro. Assistência espiritual aos doentes, o que e como fazer. É claro que aqui é apenas um aperitivo, que depois vocês poderão tê-lo em mão em preço promocional, porque na verdade aqui nós vamos vendê-lo a R$8, é um preço realmente, acho acessível, que também não é objetivo se ganhar dinheiro com isso. Para quem escreve, o prazer maior não é receber, o prazer maior é você saber que as pessoas que leram e que você pôde trazer uma certa contribuição. Então vou apresentar apenas algumas reflexões desta nova obra. Assistência espiritual, o que fazer e como fazer. Pode baixar o primeiro. A grande pergunta que nós fazemos quando nós vamos prestar assistência espiritual, principalmente quem atua mais em hospital, mas podemos levar para casa também, é esta pergunta: para quê? Ou para quê? Né, que o povo, nós costumamos falar, para quê e para quem? Né? Para quê e para quem? Não é uma linguagem mais popular. E eu percebi que quando eu comecei a trabalhar no hospital, existia muito uma dificuldade de diálogo com as pessoas, com os profissionais. Se os profissionais não conversam, eles estão num posto um pouco mais elevado, e eu fui percebendo que a assistência espiritual, ou seja, aquele que presta assistência espiritual, ele deve voltar a sua atuação para todos. Portanto, para quê? Para quê? Para você proporcionar um bem-estar para as pessoas. E para quem? Para todos, desde o porteiro, para o faxineiro, para o enfermeiro, para o médico, e em casa para a família principalmente, não é? Para os amigos, para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, para quê? Para proporcionar um bem-estar para as pessoas. Para quem? A assistência espiritual deve ser para todos. Portanto, não pense só no doente, pense em todos. Pode baixar? E para isso, é importante que o assistente espiritual, ele una as duas coisas. Eu gosto sempre de lembrar do texto do Evangelho de São Marcos, quando ele narra o episódio do paralítico levado por 4 homens. O bem-estar para aquele paralítico só foi possível porque aqueles primeiros agentes de pastoral da saúde uniram as duas coisas, fé e ação. Fé e ação. O assistente espiritual precisa ter fé e ação. As pessoas esperam de nós isso, que nós tenhamos fé, mas principalmente que nós possamos agir. A fé e a ação proporcionou uma nova qualidade, uma nova experiência de vida. E eu vou dizer para vocês, o Padre Mendes dizia que nós talvez não tenhamos a real dimensão do bem-estar, uma presença, e realmente nem sempre nós temos essa real dimensão. Mas esse texto é muito interessante, porque quando Jesus fala, o Marcos narra, ele diz, vendo a fé daqueles que levavam o paralítico, vendo a fé daqueles que levavam, quantas pessoas que vendo a sua fé, vendo a sua disponibilidade, não se animará para buscar uma qualidade de vida melhor. Não vou dizer de viver eternamente, porque isso é antinatural, mas a sua fé pode transformar sim a vida da pessoa. Por isso, una sempre, o assistente espiritual precisa unir a fé com a ação. Pode baixar? E isso o Padre Mendes já disse também. Eu não quero repetir a palestra dele, ele não tinha visto o que eu tinha preparado, mas visitar e doutrinar. O texto do Evangelho de Mateus, Jesus diz, estive enfermo e me visitastes. Eu não estive enfermo e você doutrinou. Mas as igrejas, as outras, algumas convicções religiosas fazem isso. Vamos imitar o que o outro tem de bom.
não o que o outro tem de inconveniente. A nossa presença não é para doutrinar, a nossa presença é para a visita, é uma visita. Jesus foi claro, ele não falou para os discípulos, vocês saiam daí doutrinando, mudem a vida das pessoas, mudem a convicção das pessoas religiosas. Não, proporcione bem-estar para as pessoas. Essa é a missão do assistente espiritual. Visitar, proporcionar algo de bom para as pessoas e não ficar doutrinando, porque isso cansa, né? E nós precisamos respeitar que o outro também tem verdade. Pode baixar? E aqui, uma coisa que é importante, e eu trabalho muito isso com pessoas com câncer, ultimamente no Instituto do Câncer de São Paulo. Isso aqui é fruto de uma experiência que um dia, conversando com as filhas de uma senhora que caminhava para o fim, né? E a paciente me chamou, e eu fui lá e falei para ela. Ela falou: olha, eu sou o padre, em que poderia ajudá-la? Ela falou assim: padre, eu vou morrer. Eu falei: ah, é? E vai ser logo? Ela falou: então. E eu falei: em que posso ajudá-la nesse processo? Ela falou: eu quero morrer na minha casa. E eu disse para ela: e por que não? Ela falou: porque os médicos não deixam e meus filhos não querem. Então eu chamei o senhor aqui para conversar com a equipe médica e conversar com os filhos. É isso que eu quero que o Senhor faça por mim. Então, o assistente espiritual, ele precisa ter presente que, eu podia ter dito para ela: imagina, a senhora não vai morrer não, Jesus vai te curar, Jesus... Faça aquilo que é importante para ela. Ela sabe, ela sabia. O que ela precisava? Ela precisava que eu fosse o facilitador, um canal de comunicação. O assistente espiritual, ele precisa ser esse facilitador, esse canal de comunicação. Eu falei: pois é, eu vou conversar com os médicos e vou conversar com os filhos também. E os filhos me disseram: padre, mas com a equipe foi fácil, porque trabalho com cuidados paliativos. Com os filhos, falou: padre, mas se a minha mãe passar mal em casa, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Isso faz parte da vida. O que ela sempre falou para vocês? Que ela sempre queria morrer na casa dela. Portanto, faça isso, deixa ela morrer em paz. Então, é importante, né, saber, e isso nós precisamos trabalhar, porque essa é uma realidade muito presente, e saber que o melhor lugar para morrer é a casa, principalmente se a pessoa deseja. Então não tenham medo, o assistente espiritual não pode ter medo de encarar a morte como uma coisa natural, não pode. Pode baixar? E esta passagem é uma passagem muito interessante, que tem muito a ver conosco. O assistente espiritual é aquele que vai proporcionar alegria. Essa passagem conta a história muito semelhante ao que acontece. Os discípulos de Emaús que perdem o mestre e o doente que perde a saúde. E quando os discípulos Jesus vai ao encontro deles, eles estão entristecidos, estão abatidos, desanimados. Nós, o assistente espiritual, sai ao encontro das pessoas e nós não vamos encontrar as pessoas animadas, porque a doença, como eu já falei tantas vezes aqui, mexe muito conosco, tira a nossa alegria, tira a nossa paz, tira o nosso bem-estar. E Jesus começa a conversar com eles, e no final, eles estão radiantes de alegria. Portanto, a assistência espiritual que eu presto deve proporcionar um bem-estar para o outro. Se o meu encontro com o outro não proporciona um bem-estar, eu preciso repensar. Você imaginem vocês se Jesus, porque os discípulos começaram a reclamar, falou: mas você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu uma tragédia em Jerusalém. E Jesus podia ter dito para eles: o negócio está feio mesmo, eu estou vindo de lá também, está uma tragédia lá, não é? Já imaginou se Jesus tivesse dito isso? Jesus não, Jesus começa a falar das coisas boas. Tá bom, aconteceu, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou, vejam as coisas boas. Então, o meu encontro com
o doente precisa trazer para ele um bem-estar. Se o meu encontro não traz um bem-estar, eu preciso repensar. É como eu falo para as pessoas, se você vai à igreja, vai à missa, vai ao culto, enfim, e sai de lá pior que entrou, alguma coisa está errada. Porque o encontro com Deus, quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas saíam alegres, saíam com vontade de mudar, de transformar a sua vida. Portanto, o assistente espiritual é aquele que deve proporcionar momentos melhores. Se eu não proporciono momentos melhores na minha visita, eu preciso repensar. Pode baixar? Espiritualidade e rituais. O que eu quero dizer? O assistente espiritual, por pertencermos a uma igreja, uma religião, nós focamos muito nos ritos. E as pessoas às vezes não precisam muito dos ritos, a pessoa precisa da nossa espiritualidade. Jesus se preocupou muito com rito, muito pouco. Mas ele queria estar junto, ele queria acolher, ele queria ser compassivo, ele queria ser bondoso, ele era misericordioso. Essa espiritualidade que eu preciso oferecer. Ritos é fácil, eu pego o livreto e leio, eu faço, às vezes até de maneira um pouco mecânica, mas nós às vezes oferecemos, eu tenho, numa das reflexões que eu fiz, que nós oferecemos muita teologia e pouca empatia, né? E eu vou dizer que eu, como assistente espiritual, eu preciso oferecer mais espiritualidade e menos ritos. E nós fazemos muitos ritos às vezes e esquecemos um pouco da espiritualidade. Pode baixar? Essa história, isso também o assistente espiritual precisa ter presente. Essa história foi de uma freira que eu atendi, uma irmã, que um dia me procurou cedo, dizendo: padre, eu vim procurar o senhor porque eu preciso de ajuda. Eu fui ao médico e ele disse que eu tinha 1 ano e meio de vida. Padre, 12 meses já se passaram, só faltam 6. O que eu vou fazer? As minhas colegas lá em casa dizem assim: você tem que ter fé, você tem que acreditar. Ela falou: fé eu tenho, padre, eu só não tenho saúde mais. Fé eu tenho. Então o que eu vou fazer com 6 meses de vida? Eu falei: nós vamos fazer a liturgia do morrer. É verdade, a liturgia do morrer. E vocês têm aí algumas imagens que a menina colocou. O que nós fazemos? Eu falei assim, ela falou: mas eu vou chegar em casa e vou deitar e esperar a morte? Não, você vai continuar vivendo a sua vida, porque eu também posso sofrer qualquer coisa, eu posso, né? Mas nem por isso eu vou deixar de fazer as minhas coisas. Então o que eu quero, o que o assistente espiritual é importante que ele faça? Que ele faça, ajude a pessoa a fazer a liturgia do morrer, traga aquilo que é importante para a pessoa. Se é importante o padre, o pastor, se é importante ele casar, se é importante fazer uma foto com a família, se é importante trazer o animal de estimação dele. Vocês têm uma girafa aí, não é? É verdade, porque isso faz bem para as pessoas. Isso é ter essa espiritualidade, essa percepção, essa sensibilidade. Traga para o outro aquilo que é importante. Faça essa liturgia do morrer. Aí depois, quantos casos vocês já viram que falaram: o médico falou que ele tinha tantos meses de vida e ele viveu não sei quanto tempo. Mas ele não ficou pressionado, né? Eu tenho que viver tanto. Não, eu vou viver bem. Eu falei para ela: irmã, a única coisa que eu posso falar para você, sem enganá-la, é: viva bem o tempo que for. Seja 6 meses, sejam 4, mas que você possa sentir bem. Não é você que tem que agradar as suas irmãs de casa, não. Elas que precisam entender a sua realidade. Então, o assistente espiritual que precisa entender a realidade do paciente, e não ao contrário. Pode baixar? Esta imagem me chama muito a atenção. Isso aqui, para o assistente espiritual, é algo muito importante. Ao pé da cruz. Quem estava ao pé da cruz? Maria, discípulo amado,
mais algumas mulheres estavam ao pé da cruz. O que estava fazendo lá aquela gente? Por acaso eles mudaram o rumo da situação? Mudaram a situação? Em nada, não mudaram nada. Jesus morreu do mesmo jeito, foi crucificado cruelmente da mesma forma. Mas imaginem o quão confortador para ele ver a mãe, ver os amigos, ver as pessoas que estavam lá. Então, o assistente espiritual, isso eu vivenciei já inúmeras vezes, ao pé da cruz. Você está lá, a pessoa está grave, está com dor, está morrendo, pedindo para você que não quer morrer, e você está lá, ó, sem saber o que fazer. E eu lembro sempre dessa cena. Eles não mudaram a realidade material, mas com certeza proporcionaram um conforto imensurável. Portanto, você, como assistente espiritual, não vai mudar a realidade material. Às vezes vai ajudar, mas com certeza você fará uma grande diferença. Você proporcionará um grande bem-estar para essa pessoa. Então, sempre que você tiver numa situação difícil, lembre dessa cena. O que estavam fazendo aquelas pessoas lá? E você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui se eu não posso mudar o rumo das coisas? O rumo das coisas você não pode mudar, mas você pode, com certeza, fazer com que as pessoas tenham forças para seguir aquele rumo. Pode baixar? E aqui, vocês vão dizer, mortes e curas. A morte é algo muito celebrado. Aliás, as maiores celebrações que acontecem entre os vivos são direcionadas aos mortos. Já perceberam? Quando é que junta mais gente? Quando morre alguém. O Papa morre e vem líderes de todos os lados. Morre uma pessoa importante, vem pessoas. Morre um político importante, não sei se tem, mas juntam as pessoas. Aliás, nós católicos temos um dia só para comemorar os mortos. Nome de rua só ganha quem morre, né? Os mortos é que nos dão garantia, por incrível que pareça, os vivos merecem desconfiança. E muitas pessoas, muitas vezes me perguntaram quantas curas eu vi no hospital. Pergunta difícil, o assistente espiritual se defronta muito com isso, mas eu entendi, e o assistente espiritual precisa entender que a morte é uma cura. Eu coloquei, a morte cura o mau humor, cura o orgulho, as vaidades, as ideias ultrapassadas, ela tira da frente tudo isso, né? Ela tira da frente tudo isso. O rabino Harold Kushner dizia, né? Deus foi sábio quando criou a morte, porque o gosto pelo viver traria um desgosto por não poder morrer, né? O gosto pelo viver acabaria trazendo um desgosto por não poder morrer. Quantas pessoas que vocês já chegam a um determinado tempo que perderam o gosto pela vida. Então, entendo, o assistente espiritual precisa entender que a morte também é uma cura, é uma libertação do sofrimento, da angústia. Então nós precisamos entender isso, não podemos ver a morte como uma derrota, mas sim como uma cura, um caminho de libertação. Pode baixar? Essa cena, e aqui é muito interessante. Um dia eu entrei num quarto para falar com uma família, estavam lá as duas filhas, e aí entrou o médico residente para conversar com a família. Aí chegou e falou para as filhas, olha, eu sou o médico responsável, eu queria falar para vocês que chegaram os resultados dos exames da minha mãe, da tua mãe. E, infelizmente, o câncer está também nos rins, não há como fazer quimioterapia, nem radioterapia, eu acho que a gente vai ter que fazer somente um cuidado agora.
O que, doutor? O senhor está pensando o quê? Que nós vamos jogar toalha? Não, não é assim não, vocês são muito frios. Enfim, começou a chorar. Né? Por quê? Tem que trocar os rins, a gente paga um transplante. E começou a chorar. Ele teve uma saída, né, que eu achei fantástica. Ele não respondeu, não questionou, simplesmente saiu de trás da cama, foi lá no toalheiro de papel, pegou 2, 3 toalhas e entregou para ela, para a filha. Aquilo a desarmou de uma tal maneira, né, que eu fiquei bobo de ver. Por isso que eu escrevi: não tente conter as lágrimas são naturais. É a função do assistente espiritual enxugar as lágrimas, não conter. Eu vejo que, seja no hospital, nas casas, nos velórios, as pessoas tentam de toda maneira conter as lágrimas. Não precisa, é só enxugá-las. É só enxugá-las. Pode baixar? E uma coisa que eu vou pedir para vocês, como assistentes espirituais, ter um certo cuidado para não misturar, não fazer mistura. Religião, fé e pensamento positivo. Nós misturamos muito isso. Tem muitas pessoas que ainda acreditam que, se você dizer vai curar, vai curar, vai curar, vai curar, a cura acontece. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. É a mesma coisa que eu dizer, o Palmeiras vai jogar contra o Barcelona e nós vamos começar, nós vamos ganhar. Ah, não vai. Eu acho que eu sou palmeirense. Não vai. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Então, às vezes, o que acontece muito na assistência espiritual, as pessoas misturam religião, que são os ritos, fé e pensamento positivo. Precisamos ter cuidado, porque isso causa uma certa decepção, né? Como o próprio Roberto Carlos dizia, e resumissa, dizendo que a esposa estava curada. Eu conheci os médicos que cuidavam da esposa dele, eles nunca falaram isso. Mas ele não tinha fé na verdade. Eu não estou dizendo que ele não tem, mas nesse caso ele misturou fé e pensamento positivo com religião, e aí, se não acontece o esperado, traz decepções. Pode baixar? E aqui, a parábola que foi lida pela manhã, do bom samaritano. Vocês sabem por que o sacerdote e o levita não ajudaram o homem caído? Porque eles eram maus? Por quê? Porque tinha uma lei. A lei dizia, de doente você não se aproxima, não pode. Por quê? Ele é considerado um castigado por Deus, e segundo, porque o doente era considerado impuro. Portanto, o sacerdote e o levita fizeram aquilo que a lei mandava fazer. O profissional da saúde, por mais humano que ele seja, por mais caridoso que ele seja, ele tem uma função a cumprir. Ele precisa fazer as atividades terapêuticas. O assistente espiritual e aí entra o samaritano, porque o samaritano não conhecia as leis e para ele não tinha essa questão de puro, impuro, castigo, né? Ele ajuda. Então, o assistente espiritual é aquele... Jesus não está dizendo que a lei é ruim, mas ele diz para o especialista que pergunta, entre o amor e a lei, você sempre deveria dar preferência ao amor e não à lei. Então, o assistente espiritual é aquele que supera a lei através da prática do amor, sem, contudo, trazer mal-estar para os pacientes. Pode baixar? E esta é uma realidade que nós enfrentamos muitas vezes. As reclamações de Jó e as respostas de Deus. Vocês sabem que Jó foi o homem que, se não foi o que mais xingou, mas um dos que mais xingaram na Bíblia, não é? Jó disse, maldito dia que eu nasci, a noite que eu fui gerada, a oração não serve para... Eu não estou dizendo não, está lá na Bíblia, livro de Jó, pode pegar. Deus não olha para o pobre, só olha para os malfeitores, enfim.
É muito interessante a atitude de Deus, né? A reação de Deus frente às reclamações de Jó. E eu quero deixar isso para vocês, porque os doentes também reclamam, ponderam, pedem explicações, e você fica lá. Deus, só lá, o autor bíblico escreve que lá no capítulo 38º, capítulo 38, é que Deus começa a falar para Jó. Mas olha quanta coisa bonita o mundo tem. Olha isso, olha o vento, olha isso, olha aquilo, né? Portanto, as pessoas vão sempre mostrar para nós aquilo que é negativo, mas nós não podemos cair, e aquilo que eu já disse outras vezes, no vale de lágrimas, ficar repetindo aquilo que é negativo, mas mostrar aquilo que a vida tem de bom, né? Pode baixar? Porque Jó, ele não fica satisfeito com as palavras de Deus, e sim com a presença dele. Para Jó foi mais importante do que Deus oferecesse umas explicações para ele, foi saber que Deus estava com ele. E aí que eu quero que você tenha essa espiritualidade. Saber que mais importante do que oferecer respostas e conselhos para o enfermo, a coisa mais importante é você estar lá, ele saber que você está lá. Pode baixar? E o que não fazer para quem está morrendo? Já foi lembrado aqui. Não tentar converter, não prometer cura para ele, né? Não querer, porque você tem que melhorar, você tem que... Não, faça aquilo que é importante para ele. E eu vou dizer para vocês, o não fazer é uma coisa muito importante. Eu tive a oportunidade, há alguns anos, de fazer um curso nos Estados Unidos, e na época lá, no hospital onde eu fazia o curso, já tinha um grupo de pessoas que se dispunham irem ao hospital simplesmente para ficar no quarto com as pessoas. Eles se revezavam com a família, se os familiares quisessem, somente para ficar no quarto com aquele que estava morrendo. Fazendo o quê? Sentado ao lado da cama. Só isso. Só isso. Por isso, eu, nos cursos que eu ministro fora de São Paulo, vejo algumas pessoas que fazem trabalho nas casas, fala, então, padre, ele já não contactua mais, ele não consegue conversar, o que eu faço quando eu vou lá? Fique um pouco com ele, fique um pouco com a família. Pode baixar? E o que é espiritualidade? Né? Depois nós teremos a palestra, se o nosso palestrante chegou, né? Sobre mais espiritualidade. Mas eu gosto, e vou terminar a minha fala com essa definição, que eu diria, um plágio que o Dalai Lama fez de Jesus Cristo, né? E ele define, por isso que, gente, espiritualidade todos nós temos, até o ateu tem, e vocês vão ver por quê, né? Religião eu posso ter ou não, mas espiritualidade todos nós temos. Pode baixar? Espiritualidade. Pode baixar. Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano. O quê? Tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, e que trazem felicidade, tanto para a própria pessoa, como para os outros. O assistente espiritual precisa ter presente essas características aí. O que as pessoas esperam de nós? Que nós sejamos amorosos, como Jesus, que nós sejamos compassivos, que nós sejamos pacientes, mesmo quando, não é? Que nós sejamos tolerantes, mesmo quando às vezes Ele não é tolerante conosco, que nós saibamos perdoar, que nós façamos o nosso trabalho com alegria, com contentamento. É isso que as pessoas esperam de nós. Eu quero terminar a minha fala, pode baixar? Aí está o livreto, mas como o congresso esse ano está falando, o nosso tema central é sobre novos modelos, não é?
que tipo de pastoral, que tipo de assistência espiritual o mundo pede hoje? Que nós precisamos nos reinventar. Muito obrigado.